E aí comecei a não ir mais na igreja, comecei a não acreditar mais em Deus, e aí a minha vida foi desmoronando mesmo. Eu vi como que um afundar mesmo, cada vez mais me afundando na lama do pecado, da destruição, da morte, e me afastando cada vez mais do amor de Deus. Então hoje Ele me faz filha da misericórdia, para levar a misericórdia dele até onde aqueles que necessitam. Um dos grandes desafios na família hoje é descobrir que a vida verdadeira está em dar a vida para que o outro possa ter vida. E muitos danos podem acontecer na vida dos filhos quando o casal vive a infidelidade, quando o casal vive no mundo de violências, no mundo de guerras, e os filhos começam a buscar de forma desregrada um caminho de drogas, um caminho de prostituição, um caminho de prazer. E é com muita alegria que eu quero chegar até você com mais uma edição do programa Histórias em Oração, trazendo essa grande problemática, porque este é o tema de hoje do nosso programa. Uma jovem que vive todo esse episódio na sua família, mas que pode enfrentar todos esses danos pela experiência com Cristo. Porque Cristo é a salvação e Cristo é o sentido verdadeiro da nossa família. Vamos acolher com alegria a nossa irmã Elis, que tem muito a te dizer nessa noite no programa Histórias em Oração. Meu nome é Elis, eu venho de uma família humilde, sou a terceira filha de 3 irmãs, sou a mais nova. E desde pequena eu sofri vendo meu pai bêbado, batendo na minha mãe, e muitas vezes a gente não podia fazer nada porque senão ele acabava batendo na gente também, a gente que tomava a culpa. E fui crescendo nessa realidade, apesar de ir na igreja, meus pais não iam, mas sempre minha madrinha me incentivava a ir na igreja. E fui crescendo, mas o meu pai para mim era como se fosse um ídolo. Nossa, eu aprendia muitas coisas com ele, ele me levava para o bar, eu era a garotinha dele. E sempre do lado do meu pai, nunca desrespeitei ele, sempre obedecendo, mesmo crescendo nessa realidade. E aí eu fui crescendo e fui vendo tantas coisas, tantas brigas dentro de casa, tantas confusões. E meu tio começou a levar bebida em casa para mim, para as minhas irmãs, nos ofereceu martini, algumas bebidas. E foi aí que eu fui conhecendo as bebidas também, fui começando a ir em quermesse, em festa junina, justamente para beber. Fui pegando gosto por isso. Mas mesmo assim, eu continuava obedecendo meu pai, continuava chegando em casa no horário certo, no horário combinado, porque eu tinha muito amor por ele. No decorrer do tempo, quando eu tinha 15 anos, a minha mãe começou a desconfiar que meu pai estava traindo ela com uma vizinha, que eu vivia na casa dela, jogando videogame com os filhos dela. E eu, como eu amava tanto meu pai, eu comecei a defender, falar, não, imagina, meu pai vai fazer isso com você, isso com a gente. E eu fiquei defendendo até o momento em que um dia eu acordei, escutei os dois conversando e ele estava
estava confessando para ela o que realmente tinha acontecido. E para mim o mundo acabou naquele momento. Aquele que era meu herói começou a ser o meu vilão. E aquele que eu amava eu comecei a odiar a partir daquele momento. E aí eu não quis mais falar com ele e até desejei que ele tivesse morrido, que ele não existisse mais. Oh Deus Pai, eu te peço esta grande graça, estas pessoas mesmo que está completamente abandonada, que está completamente chateada, que está completamente triste na frente da vida, onde parece que tudo vai caindo em pedaços, que não tem nunca esperança, que tudo morre. Pai do céu, te pedimos, toca o coração dela, porque ela perdeu o sentido da paternidade. E somente você, o Pai do céu, pode adquirir, pode dar para nós, e por esta filha, por esta pessoa, uma bênção poderosa para ela. Que esta pessoa possa sentir mesmo a atração, o desejo de poder estar com você abraçado. E a partir daí começou totalmente uma revolta na minha vida, porque aí eu já não tinha mais para quem falar. Aí comecei a me afundar cada vez mais na bebida, sair com os meninos. E fui me afundando cada vez mais. E aí eu saía, ia nas danceterias, me vestia com sensualidade para aproximar os meninos. E acabava assim, buscando somente o relacionamento por prazer. Não um relacionamento profundo, um relacionamento de amor. E aí eu comecei a me sentir cada vez mais suja, cada vez mais um nada. Comecei a não gostar de mim, a me odiar. E ao mesmo tempo toda aquela situação dentro de casa. E neste meio tempo também aconteceu que eu estava na igreja e me decepcionei com algumas pessoas e aí saí da igreja também. E aí comecei a não ir mais na igreja, comecei a não acreditar mais em Deus. E aí a minha vida foi desmoronando mesmo. E o ódio pelo meu pai foi aumentando cada vez mais. A minha mãe, ela vivia falando para mim que eu tinha que perdoar meu pai, que eu tinha que acolher ele. Só que eu falava para ela que eu podia até morar no mesmo teto que ele, mas que eu não ia voltar ao relacionamento que eu tinha. Oh Deus Pai, quanto nós precisamos da bondade de você como Pai. Quantas vezes na nossa vida abandonamos a paternidade, nos tornamos orgulhosos sobre a nossa vida. Te pedimos, Pai, abençoa a nossa vida, faz de nós uma vida completamente doada para Ti. Sim, Jesus, ajuda-nos a poder entregar toda a nossa vida para o Deus Pai. A violência e a infidelidade do pai foram as atitudes que levaram a Elis viver a não aceitação do próprio pai, da própria família e também a revolta. Muitas pessoas que você conhece talvez estejam vivendo as mesmas coisas. E quais são as respostas que nós podemos dar a esse tempo difícil de famílias que vivem nessa desestruturação diante da nossa sociedade? Talvez a resposta seja viver um tempo novo, com valores novos, fundados em Jesus Cristo. Mas ainda não vamos responder a sua pergunta, porque ainda acompanhamos no próximo bloco um pouco mais dessa história. Deus te deu 24 horas. E você, quantos minutos dá para Deus? Encontre-o através da adoração 24 horas. De qualquer lugar. A qualquer hora. De onde estiver. Jesus te recebe de braços abertos. O coração de Jesus que se faz carne em nós, como em Maria, nos revista de sentimentos de misericórdia, de compaixão, nos doe entranhas de ternura, que saibam comover-se. Livro no Oceano de Misericórdia Infinita, Padre João Henrique.
Estamos no segundo bloco do programa Histórias em Oração e nós falamos no final do primeiro bloco sobre a não aceitação e também sobre a revolta. Quais são os frutos da não aceitação da própria família, do próprio pai, das nossas raízes? Quais são os frutos da revolta na nossa vida? Veja o que aconteceu com a vida da Elis. E minha mãe sempre me forçava a falar com meu pai. Justamente eu estava passando a roupa dele porque ela tinha me pedido. E eu fui passar a roupa dele e eu vi que a torneira, a mangueira estava aberta. E eu fui fechar a mangueira. Nisso que eu fui fechar a mangueira, eu deixei o portão aberto. A cachorra passou, derrubou a garrafa de cerveja dele no chão. Aí ele veio querendo me bater porque eu tinha derrubado, que a cachorra tinha derrubado a garrafa de cerveja dele no chão. E na hora que ele veio me bater, eu estava na cozinha, eu peguei uma faca e apontei para ele e falei: ou você me solta ou eu te mato. E a minha irmã falou: pai, solta essa louca, senão ela te mata mesmo. E eu vi claramente como as mãos de Nossa Senhora, de Deus ali protegendo mesmo essa situação. Porque se não fosse a minha irmã naquele momento, eu não teria mais pai hoje. E a partir dali, assim, eu comecei a viver de um jeito assim, comecei a ficar com depressão, porque eu não conseguia me relacionar bem comigo mesma, com a minha família. Estava bebendo cada vez mais e estava cansada de tudo. Neste momento eu penso, vendo o drama, o desejo desta pessoa, vejo o desejo de Deus Pai de poder abraçar esta pessoa, de poder colocá-la no seu colo. Ó Pai do céu, eu te peço esta grande graça, que possa ser este momento um momento de cura profunda. Porque, Pai do céu, você está acolhendo esta pessoa no teu colo e ela se sente abraçada, abençoada, na paz. Que possa nascer, ó Deus Pai, aquela maravilhosa oração, aquela maravilhosa palavra de Jesus que diz, aparecendo aos apóstolos: a paz esteja com vocês. Eu já estava cansada de tudo, de todos. E aí eu resolvi viajar sozinha. E como eu tinha só 17 anos, o meu pai estava muito preocupado e ele tremia, ele me abraçava, mas eu era como uma tábua abraçando ele. E fui viajar e não estava nem aí para quem estava ficando. E na casa dos meus tios, mesmo a minha tia sendo testemunha de Jeová, ela não conseguia tocar o meu coração para que eu pudesse voltar para Deus. Muito pelo contrário, eu continuava bebendo e eu continuava com aquele vazio dentro de mim. E um dia dentro do quarto, eu estava sentindo até dor de tanto que eu tinha bebido, dor no estômago, e comecei a refletir sobre o que eu estava fazendo com a minha vida. E ali dentro do quarto, sozinha, é que eu comecei a chorar e pedir que Jesus me ajudasse, me tirasse daquela solidão, que me tirasse aquele vazio do meu coração. E era uma confusão na minha mente, porque eu não conseguia conciliar essas duas coisas, como que ao mesmo tempo eu não acredito em Deus, ao mesmo tempo eu peço Jesus me ajuda. E no dia seguinte, eu já liguei o rádio na casa da minha tia e comecei a escutar uma música. Sintonizei numa rádio evangélica e comecei a escutar uma música. É aquela música da Aline Barros que fala: celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras. E a partir daquele momento eu comecei a buscar voltar para Deus. Para poder celebrar Deus com o meu viver, com a minha vida. Cânticos de
Eu te louvo, Deus Pai, porque você finalmente permitiu a esta pessoa de poder se encontrar, mas na verdade, muito mais que você permitiu, é ela que abriu os nossos corações. E por isso que eu te digo, Pai, eu te peço com todo o meu ser, abre o coração desta pessoa e também daqueles que agora estão rezando comigo, junto com esta pessoa. Te peço, Pai, que você possa decidir agora com profundidade. Eu quero abrir o coração desta pessoa. Eu quero abrir o coração daqueles que me estão escutando. Eu quero abrir o coração do Padre Antonello. Eu, com vocês, peço isso para o Pai do céu. Até onde podemos chegar nesses tempos de revolta, presos a essas atitudes de não aceitação? Nós somos resultados das nossas escolhas. Eu queria fazer uma grande pergunta no programa de hoje. O que você tem escolhido para viver bem e para fazer o bem? Com o desejo de anunciar a misericórdia de Deus a todos os povos, a Aliança de Misericórdia está presente em diversas cidades do Brasil e da Europa. Entre elas está a Polônia, que conta com mais de 500 membros da comunidade Aliança, espalhados entre as cidades de Szczecin, Buki, Varsóvia, Torum e outras. Os leigos têm assumido e conduzido os encontros e as evangelizações Talitha Cum, Caná, artistas, pastoral de rua, visita aos doentes e atendimento de oração, de acordo com a realidade de cada cidade. Desejamos unir a Igreja, despertando e formando novos evangelizadores para a messe do Senhor. Procure a Aliança de Misericórdia na sua cidade mais próxima. Na nossa vida precisamos entender que é preciso fazer bem para fazer o bem. E quando nós descobrimos e encontramos a origem de todo o bem, que é o supremo bem, o nosso Deus, que realiza suas maravilhas e nos torna sinal desse bem maior para o mundo. Veja o que Deus realizou na vida da Elis quando ela encontrou o bem maior da sua vida. E aí tudo começou a se harmonizar, tudo começou a ordenar, porque o Senhor entra. E quando o Senhor entra, Ele realiza suas maravilhas. Vamos acompanhar. E hoje, como missionária da Aliança de Misericórdia, eu não meço forças. Mesmo sendo missionária no mundo, eu sinto que é como ser o sol da terra, a luz do mundo mesmo. No meu trabalho, no metrô, aonde eu estou, eu sinto que as pessoas têm sede de sentir essa misericórdia do Senhor, de viver essa misericórdia. Então, aonde eu estou, eu faço questão de anunciar esse amor de Deus. Tanto para aqueles que são pobres materialmente, como aqueles que são pobres de coração, porque não conhecem a Deus. Aqueles que estão chorando sobre a própria miséria, como tantas pessoas no meu trabalho que eu já encontrei dessa forma. E eu louvo a Deus por isso, porque além dele ter agido com misericórdia na minha vida, hoje ele me faz filha da misericórdia, para levar a misericórdia dele até onde aqueles que necessitam. Quando eu decidi que eu ia mudar de vida, quando eu parei de beber, eu sentia que algo precisava mudar na minha vida. Que eu precisava pedir perdão para o meu pai. Eu já estava falando com ele, mas eu precisava pedir perdão para ele. Foi então que no Dia dos Pais, Deus me deu a graça de fazer uma música para ele. E eu que muitas vezes fazia o meu pai chorar
de tristeza, cantei aquela música para ele e fiz ele chorar de alegria. Pai, estou aqui para te dar o meu afeto, o meu carinho. Quero dizer que para sempre eu te amarei. E aquele homem que tantas vezes chorava de soluçar, porque eu o maltratava, porque eu não queria falar com ele, naquele dia chorou de soluçar, porque a filha dele realmente mostrou para ele o quanto o amava e o quanto o acolhia, mesmo na miséria dele. Todas as vezes que eu faço aniversário, eu relembro de toda a minha história. Já de madrugada, eu começo a pensar na minha história e começo a ver tudo aquilo que Deus fez, toda a obra de misericórdia que Deus fez na minha vida. O quanto Ele me fez dizer sim à vida a cada momento, o quanto Ele colocou pessoas na minha vida para me resgatar, para me tirar da lama e para me tirar das garras da morte. Quanto Ele me deu forças para viver. E o que eu tenho hoje no meu coração é uma gratidão imensa por essa misericórdia de Deus. É uma gratidão imensa por esse Deus que me ama a cada momento e coloca pessoas na minha vida a cada momento para me mostrar o quanto que Ele me ama e o quanto que Ele me quer feliz. Abra as portas da tua casa, do teu coração, da tua família para o Senhor entrar. Porque quando Ele entra, Ele pode transformar tudo, Ele pode dar um novo sentido. Vamos bem dizer o Senhor pela vida da Elis, por esse testemunho de misericórdia. Hoje ela anuncia essa esperança para o mundo e nós podemos só dizer juntos, Ele é fiel. Não importa aquilo que você está vivendo. Diga comigo, Ele é fiel. Abra o teu coração. Deus pode realizar maravilhas. Eu convido mais uma vez, abra o teu coração para acolher as bênçãos do Senhor. Eu, junto com você, quero receber a bênção de Deus através do nosso querido Padre Antonello, que sempre aqui nesse programa ora conosco e nos conduz ao coração do nosso Deus. Querido, não tem jeito. Nós devemos, uma vez para sempre, compreender que a verdade da pessoa humana é esta. A pessoa não pode viver sem o amor do Pai. Isso que significa que muitas vezes nós tivemos as feridas da paternidade do Pai terreno. Mas isso não significa nada, nada. Você não pode ter medo. O Pai do céu pode construir e reconstruir a tua alma, porque a tua alma precisa e deseja o Pai do céu. Então, por isso, querido, que eu quero abençoar vocês, porque Deus Pai hoje possa fazer para nós este grande dom de poder sentir a presença dEle como Paizinho que nos ama sempre. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A edição do programa de hoje já está chegando ao fim, mas eu quero estender as minhas mãos para você e te agradecer por você ser um sócio benfeitor do programa Histórias em Oração. Gente, de verdade, o programa está chegando em muitos lugares. Tantos lugares que eu, com o Padre Antonello e a comunidade Aliança de Misericórdia, vamos através das pregações, de congressos, as pessoas dizem, olha, obrigado por aquela história, obrigado por aquele testemunho. Você faz parte dessa história de evangelização. Muito obrigado por você ser um amigo desse programa. E se você ainda não é um amigo desse programa, seja um amigo benfeitor do programa Histórias em Oração. Como fazer? Basta você entrar no nosso site www.misericordia.com.br ou através das redes sociais facebook.com/iesmisericordia ou no Twitter IesMisericórdia, colocar os seus dados,
no desejo de poder ser um amigo do programa Histórias em Oração. Você pode escrever lá e dizer, eu quero ser amigo ou amiga do programa Histórias em Oração, e você dá os seus dados, vai receber uma revista mensal da Aliança de Misericórdia com um boleto e você vai poder contribuir. E eu quero agradecer você por você fazer parte dessa história, desse movimento de evangelização Aliança de Misericórdia. Manda o teu testemunho para nós, manda também a tua oração, porque mais do que a tua contribuição material, é a tua oração que sustenta essa obra. Aliança de Misericórdia. Seja uma aliança de misericórdia para o mundo. Deus te abençoe. Até o próximo programa.